Bom, então, a gente estava falando de desenho de serviço, agora vamos passar para a parte de operação do serviço. O que é a operação do serviço? São todas as estruturas e atividades relacionadas com a entrega do serviço de acordo com o que está estabelecido. Tá? Então, o que é? É a máquina girando, é o meu dia a dia da entrega do serviço, é o atendimento, como é que aquilo que foi contratado vai funcionar, beleza? Então, quais são os fundamentos da operação do serviço? Primeiro, os serviços em si, aquilo que vai ser prestado, aquilo que está no meu catálogo, tá? Os processos de gestão, porque todos aqueles processos eles precisam ser gerenciados de alguma forma, a tecnologia e as pessoas. Né? Então, tecnologia, o que eu tenho de equipamento, de sistema, né, de recurso envolvido e os meus recursos humanos, né? Ou seja, quem é parte do funcionamento daquilo, tá certo? Então, quando a gente fala de operação de serviço, e isso eu acho que é o ponto mais crucial do iTunes, né? É o dia a dia, como é que eu vou tratar determinadas coisas. Então, na operação de serviço, a gente tem processos e funções que são cruciais, são essenciais para a estruturação da minha operação. Tá? Os processos são o gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidentes e problemas, preenchimento de requisições e o gerenciamento de acesso. Tá? E aí a gente começa naquela. Qual é a diferença de requisição para incidente? Tá? O que é um evento? E aí é aqui que a coisa, que é o ponto central do ITIL, né? É a conceituação do que é o quê. Qual é a diferença de requisição para incidente? Cri-cri. E aí, pô, qual é a diferença de incidente para requisição? Incidente é um problema não planejado e requisição é um pedido, um problema, é uma solução planejada, né? Se eu tenho um incidente, eu tenho que solucionar esse incidente. E para mim, eu tenho que atender esse incidente. Só que esse é um problema que ele não foi planejado. Tá. E a requisição, eu tenho que atender a requisição, porém ela é planejada, tem SLAs e outras coisas. A tua percepção está certa. Tá? Vamos só dar uma alinhada aí, Marcos. Primeiro, o que é evento? Evento é qualquer coisa que acontece, entendeu? Então, se alguém logou no sistema, é um evento. Se eu criei um arquivo novo, é um evento. Se eu provisionei mais espaço no storage, é um evento. Se um disco falhou, é um evento. Se um link caiu, ele é um evento. Então, tudo é evento. Tá? Só que esse evento, ele pode causar degradação do serviço ou diminuição na capacidade do serviço, ou não, ele pode ser só um registro. Se ele causar degradação ou diminuição na capacidade de serviço, ele é um incidente. Ficou claro isso? Sim, sim. Tá? Eu entendi, pelo menos. A tua percepção está certa. A gente só precisa acertar o vocabulário. Entendi. Entendeu? Então, tudo aquilo que está registrado em log é evento. O usuário logou na máquina às 9 horas da manhã. Beleza. Houve degradação do serviço? Não.
aquilo ali é mais para auditoria, né? É só ele só registrou que alguém fez alguma coisa. Só que, se daqui a pouco parou um disco, e aí aquilo ali gerou uma entrada, gerou um registro, tá? Isso degradou a qualidade do serviço, a capacidade de prestação do serviço, isso sim é um incidente. E aí sim eu preciso tratar esse cara, né? E aí eu tenho o gerenciamento de problemas. Eu não sei se eu... Deixa eu só ver aqui. Se eu falo alguma coisa de... Não. Não vou entrar muito aqui, senão a gente fica sem tema lá para frente, né? Que é diferente do preenchimento de uma requisição. Uma requisição ela é uma solicitação de alguma coisa. Ou para eu é uma solicitação de alguma coisa que vai gerar um evento. Criação de um novo usuário, configuração de um determinado equipamento, disponibilização de um novo sistema, entendeu? Então, tudo isso é requisição. Então, sim, é uma alteração, é a realização de um evento planejado, né? É o atendimento de uma demanda. E a parte de gerenciamento de acesso, né? Essa dispensa maiores apresentações. E as funções que a operação do serviço prevê são o Service Desk, ou seja, o meu balcão de serviços, que é o ponto de entrada de todas as solicitações. É por telefone? É através de uma ferramenta de ticket? É o estagiário que sai correndo lá com um papelzinho para solicitar? Não importa. Mas eu tenho um ponto focal, um ponto de entrada de todas as solicitações. Tá certo? Se o cara vai preencher um formulário e entregar lá, vai depositar no escaninho, bom, aí é como cada um se organiza, né? Eu tenho a gestão técnica, né? Eu tenho que ter um gestor técnico e um gestor de operação de TI e um gestor de aplicação. Então, eu tenho que ter essas três figuras, né? Eu preciso de alguém que olhe para o todo, para toda a parte técnica, eu tenho alguém que precisa olhar para a parte de operação, para a infraestrutura, e o outro que precisa de olhar para a aplicação. Ah, mas numa empresa menor, eu posso ter as três funções com uma pessoa só? Sim, né? Nada impede. Mas eu tenho que prever esses níveis de gestão, né? E também eu tenho como função a interface com outros estágios. Como assim interface com outros estágios? Na operação de serviço, eu tenho que prever uma maneira de pensar em transição de serviço, pensar em redefinição de estratégia de serviço, pensar em redefinição de desenho de serviço e em melhoria contínua. Como é que eu faço isso? Tá? Vamos lá, o camarada, ele termina de fazer um atendimento, tá? Daqui a pouco eu posso criar um formulário para ele preencher, dizendo se ele identificou a necessidade de readequação no serviço. A maneira com que o serviço está sendo prestado está ok? Faltou alguma coisa? Tem algum ponto que não foi contemplado? E aí eu defino, então, um mecanismo de acionar outras disciplinas do IT. Entendeu? Daqui a pouco o serviço está desenhado errado, ou então mudou o cenário e esqueceram de redesenhar o serviço. Beleza, eu tenho que ter um mecanismo que permita que, de alguma forma, na operação, no dia a dia, alguém sinalize, manda isso aqui para o pessoal revisar o desenho. Né? Então, eu tenho que ter alguém que faça, que pense nessa função. Né? Eu tenho que definir um mecanismo para que essa função seja executada, seja através de uma pessoa que vai verificar isso, ou então através de criação de mecanismos para isso. Certo? Bom, então, na operação de serviço, eu tenho alguns princípios que eu preciso pensar. Primeiro, a estrutura organizacional. Todas as funções que precisam ser preenchidas,
como é que eu vou organizar os meus grupos, né? Quais são os times que vão atuar, como é que eu vou organizar os meus departamentos, as minhas divisões e qual é o papel de cada um deles na minha operação. Tá? Também tenho que pensar no balanceamento da operação de serviço. Tá? O que é feito de forma interna ou o que é feito de forma externa? O que é feito de forma reativa, o que é feito de forma proativa? O que vai se prezar mais? A estabilidade ou a responsabilidade? Tá? Então, às vezes, eu posso ficar olhando para um serviço e pensar o seguinte: esse serviço não pode parar. Quem é responsável por ele? Não importa. Eu tenho que ter um conjunto de ações para aquilo ali não parar. Ou eu posso responsabilizar. Aquele serviço ali parou. Para quem que eu vou ligar? Tá? Então, na operação do serviço, eu tenho que tentar definir as políticas que eu vou aplicar para isso. Tenho que pensar no provisionamento do serviço, tenho que pensar na saúde operacional, e na verdade, a saúde operacional, ela passa pela instituição de um NOC, né? Onde eu consigo identificar como é que o meu serviço está funcionando. Preciso pensar também na comunicação e documentação. Como é que as pessoas vão se comunicar, como é que eu vou receber os meus chamados, como é que as minhas equipes vão interagir e como é que tudo isso vai estar documentado, né? Seja numa base de conhecimento, seja em documentação de determinados produtos e serviços. Vamos pensar nos processos, né? Quais são os processos da operação? Primeiro, a gestão de eventos. Esse cara é o mais importante. Por quê? Eu tenho que fazer o levantamento de todas as ocorrências, eu tenho que saber o que ocorre, o que eu vou registrar. Se eu preciso notificar alguém, tá? Quais são os mecanismos de detecção desses eventos, e aí aqui passa para a parte de configuração, por exemplo, das ferramentas de monitoramento. Tá? Como é que eu vou filtrar isso? O que é importante, o que não é importante, o que vai para uma equipe, o que vai para outra equipe? Qual é o significado, qual é a significância, o grau de significância desses eventos? Porque quantas vezes vocês passaram por uma experiência aonde vocês recebiam vocês viam no log um negócio idiota, assim, uma coisa que seria meramente informacional, mas que na verdade aquilo ali era um desastre pronto para acontecer. Daqui a pouco, não um erro de acesso num arquivo que, na verdade, estava dizendo que o disco estava indo para o espaço, mas ninguém se deu conta, né? Daqui a pouco podia ser só um arquivo corrompido, não um problema maior físico. Vocês já passaram por situações parecidas com essa, né? Vamos lá. Contem, abram o coração aí. O que já aconteceu? Ou ninguém tem história triste para contar aí? Uma coisa que é muito importante é tentar correlacionar eventos. Tá? Por quê? Porque a correlação de eventos ela permite uma visão um pouco mais ampla do risco iminente. Tá? Se eu tenho, por exemplo, erro de acesso ao arquivo e perda de pacote em uma determinada interface de rede, eu posso ter um problema físico na máquina. Né? E aí eu tenho que tentar correlacionar esses dois eventos, né? Ver o que está acontecendo,
quais são as implicações de dois eventos ou mais acontecendo simultaneamente. E aí eu tenho que passar pela revisão de ação e ver como é que é o processo de encerramento desses eventos, né? Como é que eu faço o fechamento? Como é que eu faço o registro? Como é que eu faço o encaminhamento? Isso vai ser registrado? Como é que isso vai ser documentado, registrado numa base de conhecimento, né? Como é que eu vou, se precisar fazer redesenho de processo, enfim. E o estabelecimento das métricas, né, da gestão disso. Depois a gente tem a parte de gestão de incidentes. Então, eu tenho que definir quais são os conceitos básicos dos meus incidentes, eu tenho que definir os modelos de incidentes, definir qual é o tamanho do incidente, né? Quais são os incidentes que não são significativos, quais são os incidentes que são de médio impacto, e como é que vai ser o tratamento daqueles incidentes maiores. Se eu tiver um incidente de maior vulto, qual é meu plano? Eu tenho que identificar os incidentes. Vocês já entraram naquelas. Fala aí, Pedro. Fala, Pedro. Eita. Identificação de incidente. Vocês já entraram naquelas bases Ah, de. Oi. tu falou de identificação de incidente, né? Uhum. Tu falou de uma história triste, não que caiba bem na roda que a gente está conversando, mas assim, tipo, eu já prestei bastante consultoria assim para empresas tipo que de TI mesmo, sabe? Concorrentes de certa forma. E os caras dizem, tipo, eu tenho um produto, né? Tipo, eu dou suporte nessa solução, mas às vezes, sei lá, os caras não tem tipo, chega, tem uns erros, tem uns logs, né? E hoje chegou um cara para mim, cara, eu tô com esse erro, com esse problema. Mas, tipo, os caras são profissional de TI, vende, né, consultoria naquela, naquela solução e os caras não conseguem resolver, às vezes, um problema simples, entende? Uma identificação de mensagem, tipo, a mensagem que eu vi hoje era, tipo, o cara tava com problema de fazer backup por causa que tava faltando um disco não estava presente numa VM. Deve ter dado defeito num disco, algo do gênero. Mas eu digo assim, eu fico imaginando, assim, cara, a nível de serviço, assim, que é ofertado, tipo, mão de obra, sabe, assim, que como tem muita empresa de TI, tipo, eu presto consultoria na solução X, na Y, mas, enfim, tu tá com, às vezes, empresas estão contratando uma mão de obra e, de certa forma, a empresa que vai prestar consultoria reterceiriza o serviço com outra empresa para prestar consultoria, sabe? Eita. Só É a para eu quarteirização, né? quarteirização, cara, tu não tem ideia a quantidade de serviço que eu quarteirizo, cara. É tipo, tem em empresa de TI, os caras botam lá no site assim, solução X, a gente presta suporte e diz que tem profissional. Cara, mas assim, cara, assim, é muito louco, assim, tipo, eu não vou citar o nome de empresas, mas só para te dar um exemplo, assim, que eu digo assim, que se forem contratar uma equipe de TI, cara, tentem conhecer o nível de conhecimento, o grau técnico da empresa, sabe? É importante, tá? É porque, cara, eu terceirizo muito, não, quarteirizo, né? Em vez de Uhum. terceiriza, eu quarteirizo muito serviço para empresa de TI concorrente, os caras, tipo, não tem know-how e os caras quarteirizam o serviço, cara. É Só para te ter uma bem. ideia. O problema é que às vezes o cara quer abraçar o mundo, né? Ele quer fazer qualquer negócio e aí ele diz que faz, né? Sim, sim. As empresas de consultoria para TI tendem a querer ser uma empresa de soluções completas, né? Porque dessa forma ele vai agregar o negócio, né? É, né? Isso aí é normal, né? Como é?
O camarada ele vai tentar maximizar o lucro, abraçar. Tem coisa que ele vai acabar terceirizando, né? Quarteirizando. Cara. Com certeza. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, tipo, às vezes o cara, contrata os fulano é especialista, que não sei o quê. Cara, às vezes a empresa pode dizer que é especialista, eles podem ter um nicho, né? Específico, ser bom em algo, mas, cara, pode às vezes ter uma solução que tá ali que é mais uma fachada, sabe? Sim. Mas isso é normal, né? E não é uma coisa. Não é. Não é uma coisa rara de acontecer, né? Isso Sim. é coisa do dia a dia. A gente estava falando aqui de registro de incidente e categorização de incidente, né? Sempre que eu tiver um incidente, eu tenho que identificar, registrar, categorizar, eu tenho que classificar esse cara e definir qual é o nível de prioridade. Sempre que vocês entram, sempre que vocês têm uma ferramenta de ticket, lá, mas o Pedro, a empresa que você trabalha precisa fazer certificação AET para seguir. Ok. A empresa especializada na equipe precisa da certificação. Sim, ok, mas ela tá querendo garantir que a mão de obra que ela tem é especializada, né? E aí ela está te fazendo correr atrás. Você tem que responder à empresa para fazer parte da equipe. Eu não. Na verdade, seria o equivalente a você estar fazendo faculdade de engenharia e entrar como estagiário numa construtora. Tá? A hora que você trabalha, mas a empresa está na expectativa que você se forme, né, que você tenha o diploma de engenheiro para te contratar como engenheiro. A percepção que eu tenho é essa. O que o senhor acha aí? Hein, Pedro? Tá, mas não tem ninguém certificado na equipe? Essa é uma coisa que, né, falando de certificação, uma prática que é bem comum, sabe, a nível assim, tipo, às vezes tu tá participando de uma licitação e, tipo, eu preciso de um cara, sei lá, com certificação em Oracle, e o cara, sei lá, a equipe tem certificação em tudo e precisa ter esse cara em certificação em Oracle, sabe? O cara vai lá e aluga a certificação. Você já viu disso, Fernando? Uma Claro. maracutaia brasileira. Não esquece que eu trabalho em empresa pública, a gente vê isso direto. Cara, o cara aluga a certificação, sei lá, paga um X pro cara por mês durante o A período vigência daquela. do contrato, Isso, exatamente. Que daí o para cara ele dedica responder como um certificado, como se fosse. como se fosse representante da equipe. Como se fosse funcionário. Isso, exatamente. Tem muito disso, cara. Isso aí, o Guilherme, você está falando de CRC de contador? Sim. De tudo, né? Só para assinar, eu te pago só para assinar.
responsável técnico, engenheiro também. Engenheiro. Quantas empresa de reforma, né? Que tem só a peãozada lá e tem um cara que recebe, e tem um engenheiro que assina as ARTs, né? Ou as RRT. Inclusive, eu não vou citar o nome do professor, mas teve um professor que numa aula que estava dando para nós, ele comentou que tem empresas que realmente, como o Adriano está falando, que alugam a certificação, né? Preciso ter 3 pessoas certificadas na minha equipe. Não tenho. Aí vai lá e aluga de alguém a certificação só para ter. Só para compor ali, para dizer, na hora que apresentar, né? Dizer que está ali. Tu contrata o cara lá, paga 1.000 pila por mês lá, só para ele responder, só para ele apresentar a documentação. Isso. O problema é que é o seguinte, se realmente tiver um problema maior, né, cara? Às vezes até a empresa tem qualificação. A certificação, ela é uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que ela atesta a sua capacidade técnica, né? Ou pelo menos que você tem os conhecimentos necessários para lidar com em uma determinada área, com uma determinada ferramenta, né? Ou com uma determinada metodologia. Eu conheço muita gente que não tem certificação e que é muito mais qualificada, né? Ou tem muito mais conhecimento do que gente que tem certificação. Isso aí seria no dia a dia. E, ao mesmo tempo, também cria esse paradoxo aí, né? O camarada que aluga a certificação. Ele não trabalha, né? Ele recebe dividendos das certificações que ele faz. Aí ele fica estudando lá, faz 1, 2, 3, 15 certificações. Quando as empresas precisam, ele só se apresenta como membro da equipe, né? Que não deixa de ser um negócio interessante, né, bicho? Não precisa botar a mão em nada. A não ser que... E aí, se precisar botar a mão, é bandeira 2, né? Aí você passa o dia inteiro lá estudando, fazendo certificação. Aí, que nem táxi. Hã? Bandeira 2 é que nem táxi. Bandeira 2. E se tiver mala, é bandeira 4. Cadê? Outra coisa também que eu tenho que definir na parte de gestão de incidentes é como é que eu faço o diagnóstico inicial, né? E como é que eu faço o escalonamento de incidentes. Quando a gente fala diagnóstico inicial, escalonamento e investigação, a gente tem que pensar que eu tenho o tratamento de incidentes, ele passa por vários níveis, tá? E aí, isso aqui explica a existência daqueles suporte de nível 1, de nível 2, de nível 3. Eu não me lembro, não quero mentir com tanta convicção para vocês, mas eu não me lembro no White se tem alguma coisa dizendo que precisa ser em 3 níveis. Até onde eu me lembro, tem só a parte de escalonamento, tá? Que eu tenho que fazer em vários níveis, né? Do nível menos complexo para o mais complexo. Mas o que a gente conhece aí no dia a dia são 3 níveis, né? O nível de atendimento 1, que é aquele genérico, o nível de atendimento 2, que é o intermediário, e o nível de atendimento 3, que é o especialista. Tá? E eu também tenho que, na parte de gestão de incidentes, eu tenho que ver como é que eu faço o escalonamento desse incidente. Eu tenho que definir até onde o meu atendimento de nível 1 vai para ele passar para o nível 2. Tá? Então, sim, isso aqui é uma parte muito delicada da parte de operação de serviço, né? Outra também, o processo de resolução e recuperação e as políticas de fechamento e reabertura de chamadas, elas têm que ser bem desenhadas, né? Então, isso aqui eu preciso discutir e saber como que eu vou gerenciar. Tá? Quantas vezes muitas empresas, elas investem bastante
nessa parte de recuperação, onde eu entrego lá para o nível 1 um botãozinho para ele reiniciar serviço, né? Ou para fazer reset de modem à distância, né? Quantas vezes vocês ligaram lá para a operadora, falaram que estavam sem internet, e a pessoa falou assim, eu mandei um comando para o modem, o senhor aguarde 1 minuto até que o equipamento reinicialize para que e verifique se houve a recuperação da funcionalidade. Tá? Na verdade, tem um botãozinho ali, né? Que a criatura ela não tem conhecimento técnico, né? Mas ela foi treinada para seguir um script. Em 70% das vezes, tá? Isso aqui resolve um problema, ou pelo menos empurra, né? Um pouco mais e você desafoga os generalistas e os especialistas, o suporte nível 2 e o suporte de nível 3. Fala, Wagner. Opa, Fernando, O falando Wagner disso, levantou a mão antes de ti. Desculpa. Wagner, fala aí. Ou só esbarrou? Eu acho que o Wagner Gregório de Lima, o senhor nos ouve? Fala, Adriano. Isso é uma coisa, assim, bem de praxe, na verdade. Em algumas grandes, tipo, lá a empresa que eu trabalho é uma empresa de médio e pequeno porte, sabe? Mas, assim, a gente trabalha também em conjunto, às vezes, em parceria com algumas empresas grandes aí, tipo, na parte de suporte, sabe? Uhum. E é normal que, tipo, tenha o pessoal do suporte nível 1, assim, tipo, que não tem muito conhecimento e tem, tipo, uma base de conhecimento, tipo, um FAQ, uma wiki, onde chegam os problemas para esses, né, suporte N1 e, tipo, tô com problema, sei lá, de ligar o computador na internet, um exemplo. E daí lá na base de conhecimento, ver esse fator com o cara na linha. Não deu certo esses X fatores, o cara atualiza e escalona o chamado, né? Para uma pessoa com maior conhecimento. Não, isso aí. Porque às vezes não vale a pena, tipo, tu pegar um cara que tem um conhecimento 2 para 3, sabe? Ou o cara que só trabalha com 3 e fazer o cara perder o tempo com o usuário, Sim. entendeu? Ou com um entendimento mais simples. Tipo, fazer esse cara gastar o tempo dele, porque provavelmente a hora desse cara na empresa é mais cara, né? Claro que é, muito. E então, né, fazer com que ele gaste esse tempo com problemas pepino, né? Tem uma coisa que eu ia sinalizar aqui, né, cara? Eu acho que essa é uma tensão que existe em todas as empresas que têm esse nível de atendimento no suporte, né? Que é sempre o nível 1 tentando empurrar para o nível 2 e o nível 2 tentando empurrar para o nível 1, o nível 2 tentando empurrar para o nível 3, e é uma briga constante, né? É bastante visível isso, tipo assim, o cara... muitas vezes o nível 1, eu vejo assim, tipo, o cara tenta fazer nem o melhor esforço, cara, acho que é o mínimo esforço. Não, ele tenta fazer o menor esforço, né? O menor esforço para tocar o atendimento, assim ele só fica na dele, não precisa trabalhar e toca para o outro, né? Isso, é o famoso... Alguém vai ter que trabalhar. Passação de bola. O ruim, cara, é quando a bola murcha, né? Estoura. Aí eu quero ver a bronca. Aí o negócio é quando estoura, porque chega a batata quente, o cara tá sendo, isso aqui deixa o nível 2 se virar lá, eu digo que eu não consegui, né? E ponto. E aí o nível 2 fala, pô, isso aqui tu podia recuperar, né? Aí volta, aí fica aquela... Meu Deus do céu. É uma salada de fruta.
Não, o que eu acho interessante, cara, é que isso acontece em todas as empresas que eu conheço, cara. Tá louco. Esse jogo de empurra é uma desgraça. E outro também é aquele negócio do fechamento e reabertura. Tem uma coisa que é bastante comum de acontecer, né? Você atende um ticket, você encerra o ticket e o usuário vai lá e reabre, mas na verdade ele tá reabrindo por uma ocorrência, porque o serviço continua indisponível, mas é por outro motivo, né? O usuário ele acha que é pelo mesmo motivo, e aí sempre também é outra briga, aí é briga com o cliente ou com o usuário. Ele Isso que tu reabrindo. tá falando aconteceu comigo, Fernando. Hã? Esses dias, isso que tu tá falando aconteceu comigo. Hã? Semelhante. O cara abriu um ticket lá dizendo que o servidor de e-mails estava com dificuldade de receber e-mails, né? Uhum. E daí a gente faz a parte de cuidar do servidor de e-mails. E a parte de anti-spam, que é um mail gating que fica na frente do servidor de e-mails, né? Que quem recebe os e-mails é o Mailgate e o Mailgate trata e larga para o servidor de e-mails, né? É assim que funciona. É, tipo, o Mailgate é o firewall de e-mails, vamos dizer assim, Uhum. Sim. de jeito mais facilitado. E daí o que que acontece? O Mailgate do cara tava com problema nas portas de SMTP, que é para receber a 25, 587, 465 no MX lá do domínio. E o cara, cara, o servidor de e-mails não quer receber, não quer receber, não quer receber. Eu já tinha falado, olha, é ruim quando o cara, tipo, o cara, eu falei pro cara umas 5 vezes de uma forma diferente, dizendo que o problema não tava no servidor de e-mails, que o Uhum. problema tava no MX, que era o Mailgate. E Sim. até o cara filtrar isso, cara, resumindo, tá? A gente ficou 1 hora discutindo, até o cara entender que a bola era dele. E daí eu disse, cara, teu cliente faz 1 hora que tá parado por causa do Mailgate. Eu vamos fazer assim, cara, muda teu MX direto pro servidor, que o servidor tem um anti-spam Uhum. não tão sofisticado, mas Na verdade, funcional. isso aí passava por duas coisas, né? Pelo servidor de DNS e pelo anti-spam. Isso, exatamente. O cara não pensou em olhar o servidor de DNS. É de Hum. quando chega, eu já começo a olhar Deus do início ao fim, entendeu? Daí, tá aqui o problema. Porque como é que é? Eu tenho o direito de discutir com o cara, mas eu tenho que ter razão, entendeu? Sim. E quando eu tenho razão, cara, o negócio, eu largo a bola, né? Daí, resumindo, cara, o problema tava no meu lado. Ainda bem que a gente resolveu, cara. Ainda bem que agora os clientes não estão reclamando mais. E daí Uhum. agora, última frase do cara, agora eu vou ter que desenrolar o problema porque que o Mailgate não tá funcionando. E o cara ficou com o pepino dele, cara. Sim, O mas meu lado aí tava resolvido. ema, né? Cada um com seus problemas. Exatamente. Tipo, como são duas empresas, tipo, um cuida do servidor de e-mails e outra empresa cuida de outro ponto, o negócio é proteger o meu, cara. Ah, Entende? E sim. deixar o problema aparente pro lado de quem realmente, né, tem que É, resolver. o famoso te vira, né? Te vira aí que aqui tá tudo ok. Mas é bem complicado, cara. A gente que trabalha com TI na prestação de serviço, puta, e essas coisas são, acho que faz parte da cultura já, né? Já é arraigado, é sempre um jogo de empurra. O que a gente precisa sempre é procurar na definição, no gerenciamento desses processos, estabelecer um mecanismo ou de gestão colaborativa, né, onde todo mundo se envolve para sanar o problema junto, ou então estabelecer mecanismos para delimitar o que é responsabilidade de um e de outro, né? Sim. Cara, mas vou dizer, esse negócio de vamos todo mundo tentar resolver o problema junto é muito difícil, cara. Geralmente o povo é tipo assim, tipo, ainda mais quando são, tipo, tipo, tem uma empresa e tem, tipo, sei lá, eles têm uns 3 terceiros, sabe? E uma solução
cada um cuida de um módulo ou algo assim, sabe? Tipo, sempre empresa, empurrando o outro, né? Alguém vai achar uma bunda, essa é a verdade, sabe? Essa é a verdade, cara. Então o negócio, a gente já trabalha ali, tipo, a gente já sabe com quem tá trabalhando. Então, tipo, o cara já faz análise e diz, ó, o problema tá aqui. Aí daí já. E um segredo, cara, o que eu, pelo menos eu faço é, tipo, nunca fala tudo que tu sabe, cara. Vai largando as informações, porque quanto mais informação tu tiver, é argumento, sabe? Porque daqui um pouco tu fala tudo, e daí tu não tem argumento. Tipo, tu fala o necessário. Às vezes tu sabe até como resolver o problema, sabe? Mas, tipo, não é tua responsabilidade de resolver, porque não é do teu modo, um exemplo. Aí passa pela parte de resolução colaborativa, né? Isso, claro, depende muito do tipo de contrato, das empresas envolvidas, de como é que é a relação entre as empresas. Aí não dá para... Mas, assim, a partir do momento que todo mundo conhece o ambiente inteiro, eu acho que fica fácil de diagnosticar e de chegar numa solução. Claro, todo mundo tem que trabalhar com boa vontade, né? De mão dada, senão não chega a lugar nenhum. Isso é uma coisa muito louca. Teve uma. Até tu falou de colaborativa, né? Uhum. Tem empresas grandes, tipo. Como é que eu vou dizer? Acho que eu não tenho problema, mas, tipo, o exemplo, a Xerox do Brasil, sabe? A empresa. Eu já cheguei. Isso faz muito tempo, cara. Eu prestei consultoria para. A gente prestou a consultoria para eles, né? E os caras, eles não conseguiram resolver um problema lá de, acho que foi de PSEC, sabe? E eles contrataram a empresa para, tipo, cara, vocês se identifiquem como parte da nossa equipe para resolver o problema. E tipo, é como se fosse funcionário, sabe? Mas a gente era terceiro dentro da equipe, sabe? Os caras não conseguiram resolver a bola e contrataram para resolver a bola e um dos requisitos da contratação é que tinha que se identificar como a empresa. É um requisito Mas, tipo, sei lá, os contratual, né? caras já estavam passando vergonha a TI deles, sabe? Para resolver a bola. Sim. E daí, tipo, eles eu acho que não queriam, tipo, dizer, a gente contratou uma equipe para porque a gente, sei lá, a equipe nossa não tem conhecimento técnico ou algo do gênero. Não, mas eu acho que também passa pela responsabilidade contratual. Entendeu? Tem uma série de fatores aí. Tem que ver também. Acho que cada caso é um caso. Vamos tocar aqui. Outro processo que ele é bastante importante na parte de operação de serviço são as requisições. Então, a gente falou, né, que tudo aquilo que aqueles eventos, né, que eles são decorrentes de alguma solicitação, né, de algo que é planejado, eles passam pelo preenchimento de uma requisição. Então, tudo que eu for pedir de serviço, eu tenho que ter um modelo para essa requisição, eu tenho que ter mecanismos de seleção da requisição, ou seja, de identificar o que realmente é pertinente e o que não é, e também para encaminhamento, né, dessas requisições para as equipes responsáveis. Quando eu tiver um impacto financeiro, eu tenho que ter um processo que preveja essa aprovação financeira, né, como é que eu vou fazer, e outras aprovações, né? Pode ser até uma autorização de chefia, uma autorização operacional, né? Um cadastramento, ele precisa passar por uma aprovação de segurança, né? Então tem uma série de requisitos que eu tenho que pensar. Eu tenho que disponibilizar um mecanismo de preenchimento e também como é que eu vou tratar o encerramento desse processo, tá? Dessa minha requisição. A gente também tem que pensar muito na parte de gestão de problemas, então eu tenho que definir quais são os modelos, eu tenho que trabalhar em cima de modelos de problemas,
pensar nos mecanismos de detecção, registro, categorização e priorização, tá, desses problemas, e bolar também uma maneira de investigação e diagnóstico. O que é um problema? Aí vamos voltar lá aqui. Não, opa. O Pedro, estagiário. O que é um problema, né? O problema, normalmente, ele é uma degradação ou uma interrupção do provimento do serviço, né? Ela decorre de incidentes de diferente natureza, tá certo? Então, isso é um problema. E eu tenho que ter um mecanismo para tratar isso. Então, normalmente, os problemas eles são incidentes recorrentes, né, de naturezas diferentes e que acabam degradando o serviço. Então, ele tem um processo de tratamento um pouco diferente do incidente normal, que eu vou ali e recupero o serviço, né? Ou então eu vou ali e dou um encaminhamento para a solução. E, normalmente, eu tenho que pensar em soluções de contorno. Então, a partir de uma... Por que eu tenho toda essa parte de investigação e diagnóstico do problema? Como eu estava falando para vocês, eu começo a observar incidentes diferentes e que acabam tendo uma causa principal, né, em comum. Mas, às vezes, isso não é evidente. Por isso que o problema ele precisa ser escalonado. Normalmente, quem gerencia problema não é nível 1. Tá? Quem gerencia problema é nível 3 ou 2. Tá? E as soluções de contorno, elas passam por gambiarras qualificadas para que eu consiga recuperar a operação do serviço de maneira satisfatória, ou com um mínimo de degradação, para que eu dê continuidade, enquanto eu ganho tempo para tratar esse problema. O registro de problema conhecido, ele é bastante necessário quando a gente tem através daquelas bases de conhecimentos, né? Vocês já entraram lá no site da Microsoft? Quantas vezes vocês já baixaram uma atualização lá? Que dizia assim, corrige uma falha que permitia, que fazia com que o serviço parasse do nada, né? Sem motivo aparente, né? Então, era um problema conhecido, tem lá uma documentação, tem lá um número de registro na base de conhecimento e tem um mecanismo de uma solução de contorno registrada lá. E aí, a partir do momento que eu lanço uma atualização, eu faço o encerramento do problema, eu registro que houve uma atualização para aquilo ali e pronto. Eu também tenho que pensar em mecanismos de revisão de problemas maiores, né? E também de detecção de erros, agora eu fiquei na dúvida, de erros em ambiente de desenvolvimento. Tá? Isso aqui a gente fala isso aqui é um processo muito pertinente para serviços de desenvolvimento de software, tá? Onde eu tenho que ter um ambiente de homologação, né? Eu tenho que ter ferramentas de teste, eu tenho que procurar reconstituir erros, né, que são informados, e ter um mecanismo de gerenciamento disso aqui. E, claro, né, eu tenho que ter uma base, eu tenho que estabelecer uma base de conhecimento usando um sistema de gerenciamento de conteúdo, né, e criando uma base de conhecimento com os erros conhecidos. Então, a parte de gestão de problema, ela passa por todo esse cenário. E acho que falta pouco aqui para a gente encerrar.
A gestão de acesso, que aí passa pela requisição de acesso, verificação, provisão de direitos, monitoramento de acesso, registro e rastreio, remoção de direitos, identidade e a definição de grupos. Então, quando vocês entram na empresa, que o RH lá diz, vai lá, o estagiário vai trabalhar e ele precisa de acesso a e-mail, ele precisa de acesso ao servidor de arquivos, ele precisa de acesso aos sistemas e ele vai ter acesso a determinadas áreas de armazenamento de grupos. Então, tudo isso passa por um processo de gestão de acesso. Como é que vem aquela requisição? Como é que são feitas as verificações? Como é que eu faço o encaminhamento para que esse cara ele seja incluído e os direitos de acesso aos sistemas, aos recursos, né, de rede, de computacionais, eles sejam registrados? Como é que eu monitoro o acesso? Quando vocês fazem login, normalmente num ambiente que vocês têm autenticação centralizada, quando vocês fazem login numa máquina, diz lá, fulano de tal, logou na máquina tal, dia tal, hora tal. Por quê? Porque eu tenho que fazer um monitoramento de acesso. Se vocês têm um proxy que registra lá tudo que o usuário está acessando, por quê? Porque eu tenho uma gestão de acesso que controla, que registra e rastreia cria um mecanismo de auditoria para tudo aquilo que está sendo feito no ambiente. Tá? E eu também tenho que ter um processo de remoção de direito de acesso, né, e manutenção da identidade. E também a definição dos grupos, papéis e grupos de serviço. Então, eu tenho que ter esse processo de gestão até para identificar o que eu como é que eu vou construir a identidade dos meus usuários, né? E como é que eu vou estruturar os grupos, papéis e grupos de serviço. Quem fez ou faz aquela disciplina de administração de sistemas operacionais, quando a gente senta e faz aquela tabelinha, né, com todos os grupos que são que eu vou dar acesso e eu estabeleço lá os meus usuários, quem vai ter acesso aqui, uma parte disso é a gestão de acesso, né? Porque, vamos lá, eu tenho que ter um mecanismo que vai dizer lá, o Fernando, ele entrou na empresa e ele vai ter acesso aqui ao suporte, à engenharia e ao comercial, né? Quem planeja o suporte, engenharia e comercial e essa divisão, ela é alguém que tem na mão a responsabilidade de gerenciar esses controles de acesso. Né? Claro que quando o RH contratar e o chefe dizer lá, esse cara vai ter essas responsabilidades, o cara até ele pode dizer, será que é o caso, né? Mas a estruturação desses papéis e desses grupos é tarefa da gestão de acesso, do encarregado pela gestão de acesso. Na parte de operação também eu tenho que pensar em gestão de mudanças, então eu tenho que ter um mecanismo para isso, eu tenho que pensar em gestão de configuração, e isso é um negócio que muitas empresas elas deixam a desejar. Vamos lá. O que contempla a gestão de configuração? Adriano, você que está ligado aí. O que contempla a gestão de configuração? Pode refazer a pergunta, professor, por favor. Tu não está ligado, hein? Não, agora eu não estava. Estava registrado. Isso aí, viu? Está gravado em vídeo. Estou ligado na pergunta. Passei aqui. Em que implica a gestão de configuração na operação? Na operação, cara, olha, se tiver uma má configuração, sei lá, um exemplo, uma memória de um PHP mal configurado, algum sistema web, um exemplo, né? Tipo, isso pode impactar em uma lerdeza, pode gerar instabilidade para o cliente final, né?
um exemplo aí, tipo, memória de PHP, geralmente eu enfrento eu relaciono isso com questão web, mas isso pode impactar lá na frente, né? Sei lá, o cara fazer um planejamento ruim de uma configuração, né? E depois o cara chegar ali, mas isso não era bem o que eu precisava, então acho que planejar essas configurações é uma coisa bem ideal, vejo. Tá. E você consegue ampliar a sua visão a respeito disso, de configuração? Como é que você pensaria no gerenciamento de configuração de um ambiente ou de uma infraestrutura? O que contemplaria? Um gerenciamento de configuração de uma infraestrutura. Olha, assim, vendo assim, tipo, pensando num contexto geral, né? Eu vejo assim, tipo, pensando, sei lá, na parte de virtualização, né? A empresa teria que ter, sei lá, um servidor, configurações, né? Tipo, dois servidores para fazer uma alta disponibilidade, né? Questão de possibilidade de snapshots dessas VMs, né? Para assegurar rotinas, né? Para poder fazer um possível rollback, né? Tipo, se deu algo, tipo, meu consultor vai fazer uma atualização do sistema. O meu virtualizador tem que ter a possibilidade de fazer um snapshot dessa VM para que eu consiga fazer um rollback se caso dê problema no meio do processo, isso é possível, né? Na verdade, isso aí que você está entrando é a gestão de mudança. A gestão, o que você está pensando é o seguinte, eu tenho que ter um mecanismo de contingenciamento caso eu faça alguma caca. A gestão entendi. Oi? Entendi. Tá? Numa casa que dê algum... A gestão da configuração, ela passa mais pelo registro e manutenção de configuração mesmo. Por exemplo, eu tenho um switch que está lá configurado, né, com as minhas VLANs, com as portas, com, né, os roteadores lá com rotas e tal. Beleza. Primeiro que essa configuração ela tem que ser feita baseada em algumas políticas. Né? Como é que eu vou configurar a minha rede? Separei aqui, tudo em VLAN, eu tenho que fazer cascateamento sempre na porta, o uplink é na porta 25, downlink na porta 24, né? Exemplo. Então, eu tô criando uma política de configuração, tá? Então, isso eu crio um modelo padrão, né? ou uma metodologia padrão para configurar os meus equipamentos. A gestão da configuração também contempla que eu preciso ter uma maneira de recuperar uma configuração, né, ou pelo menos documentar essa configuração de maneira rápida. Então, se o meu switch ele tem lá eu consigo importar o meu arquivo de configuração e guardar aquilo ali numa wiki, para se aquele cara queimar, eu pego um igual e aplico aquela configuração. Tá? Então, e outra, eu tenho que saber qual é a versão daquela configuração, quando é que foi feito aquele ajuste, quando é que quem foi o responsável. Então, a gestão da configuração é isso, passa por eu manter ou gerenciar de uma maneira estruturada a configuração dos meus serviços e equipamentos, tá? E ter isso documentado e estruturado. O senhor, lá na empresa, lá a gente usa como se fosse um plano de continuidade lá. Por exemplo, assim, o plano de continuidade de um servidor, por exemplo, assim, a gente coloca relacionado os serviços que rodam, os softwares que rodam, os equipamentos que rodam. Daí, em caso de desastre ou falha em algum equipamento, algum software, a gente tem as tratativas ali. Que nem tu usou o exemplo, que nem o SwitchCore, por exemplo, tem as VLANs todas mapeadas, tudo certinho. Lá na empresa a gente usa assim, plano de continuidade, né? Inclusive, é uma das metas que a gente tem por mês, tá? Que cada mês a gente tem que entregar documentações, né?
Tem que entregar documentações e planos de continuidade, atualizações e tudo mais para manter a informação sempre atualizada. Sim, mas uma coisa, vocês têm backup dos arquivos de configuração? Sim, temos backups também. E duas coisas que elas acabam elas acabam se confundindo, porque na verdade tudo isso aqui não tem como você segmentar, né? Tudo isso aqui faz parte, é que nem um reloginho, tem que tudo funcionar em harmonia. Vocês lá têm uma base de conhecimento, vamos dizer assim, né? Uma documentação, tem um plano de continuidade e de contingência, e junto tem a gestão da configuração. Por quê? Que com certeza deve ter uma política lá de quando fizer uma configuração no switch que ela é, vamos lá, versão final, beleza, vou ativar uma porta e aquilo ali tá ok, eu vou pegar a última versão daquilo ali e vou colocar lá no meu plano de continuidade, né, na wikizinha lá que vocês têm, ou sei lá, ou junto com a documentação. Exatamente, é sempre manter atualizado, né? Sempre quando for fazer algum processo, assim, que vai implicar alguma coisa futura, assim, sempre manter atualizado para o próximo. Tipo assim, a gente tem a ideia de pegar uma pessoa, assim, uma pessoa que não entende muito da infraestrutura, ou entende um pouco a coisa, assim, colocar o serviço no ar de forma rápida, de forma simples, né? Não, eu tenho o MediaWiki, é bom, eu gosto também do DocuWiki, eu acho legal. A única coisa só uma das coisas que eu acho que as wiki tem que melhorar é em relação aos arquivos anexos, né? Os arquivos em anexo. Quando você quer anexar por exemplo, um instalador de alguma coisa, um PDF, às vezes é meio chatinho. Mas eu acho que o Wiki é uma ferramenta muito poderosa e que ela é subestimada, né? As empresas usam pouco. O GLPI tem essa função também, uma wiki do GLPI ali, que tu consegue anexar documentos ali e tudo mais, né? Cara, eu usei pouco GLPI, mas eu me lembro de ter visto alguma coisa, assim. Porque, cara, é essencial, né? Quando você cria... Estou lá, escrevendo na Wiki, eu às vezes tenho muita dificuldade. A gente usa, se eu não me engano, não, é o MediaWiki que nós usamos lá. Eu preciso colocar a última versão do software de instalação do gerenciador da rede lá, de rádio. Pô, 300 mega, né? Aí eu tenho que botar num servidor de arquivos, sei lá, num FTP, e depois criar lá na Wiki. Pô, por que não tem um negócio que eu faço o upload ali, né? Então, a gente acaba tendo que usar 2, 3 ferramentas. Eu jogo no Nextcloud e aí boto o link na Wiki. Então, tem que ficar fazendo essas gambas aí. O Nextcloud é uma ótima ferramenta, você falou aí, Fernando. Oi? O Nextcloud. Porque aí no Nextcloud você gera um link de compartilhamento, né? E aí copia lá, só cola o link lá na Wiki. Isso, exatamente. É bem prático. Eu gosto bastante dessas ferramentas. Gestão de versionamento e entrega, isso aqui é bastante mais voltado para a parte de software, né? Então, por que eu tenho esse controle de versão de software? Para eu saber quais são as funcionalidades e quais são os bugs que foram corrigidos em cada uma das versões, né? Então, e também eu tenho que ter uma política de entrega. Como é que eu faço a entrega dessas atualizações? Tá? Quando vocês instalam o Windows na máquina lá, tem lá o Windows Update, que ele baixa um monte de atualização. Então, isso é um mecanismo de entrega que a Microsoft tem para entregar novas versões ou atualizações do sistema operacional. Tá? Então, isso aqui faz parte da gestão de operação lá da Microsoft. A parte de gestão da capacidade, se a gente lê isso aqui rapidinho, a gente vai pensar em NOC, né? e o Service Desk.
né? As duas coisas funcionando juntas, porque eu tenho que fazer um monitoramento da minha capacidade, eu tenho que gerenciar os meus incidentes relacionados à performance da capacidade, tenho que definir quais são os tópicos, armazenamento de dados, gerenciamento da capacidade, gerenciamento de demandas, gerenciamento de carga, né? Dimensionamento de aplicação e modelagem, planejamento de capacidade. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que olhar sempre para os meus indicadores, tá? Para como o meu ambiente está funcionando, e fazer um acompanhamento da minha disponibilidade, né? Tenho que fazer a minha gestão de disponibilidade, a gestão de conhecimento. Então, a Wiki, eu acho que é uma ferramenta muito legal, até para que você consiga documentar tudo aqui. Normalmente, tudo aquilo que o suporte de nível 1 faz, são coisas que já estão bem consolidadas, né? Um conjunto de ações que já foi validado pelos especialistas, e eu tenho que, de certa forma, documentar isso e tentar disseminar esse conhecimento para quê? Para distribuir ao máximo as minhas atividades, né? E minimizar a carga para todo mundo, facilitar o trabalho de todo mundo. Então, tudo aquilo que for conhecimento precisa ser administrado de alguma forma. Como é que eu vou registrar isso em documentação? Como é que eu vou disseminar isso através de treinamentos? E capacitação do meu pessoal? Como é que eu vou registrar isso na Wiki? Né? Como é que eu vou registrar problemas conhecidos? Então, todas essas coisas, elas andam juntas, né? E aí, a gestão financeira, aqui eu acho que na operação a gente tem que saber quanto é que custa cada uma das coisas, e a gestão de continuidade de serviços, que é o que a gente estava falando, que eu preciso gerenciar quando eu tenho algum problema, né? Como é que eu vou dar continuidade? Tudo aquilo que foi planejado no desenho, eu vou colocar a mão na massa para entregar. Quais são as atividades mais comuns na nossa operação? A parte de monitoramento e controle e a execução de operações, né? Agendamento de execução de qualquer coisa, backup e restore, administração de mainframe, administração de suporte a servidores, administração de rede, administração de bases de dados, serviços diretórios, suporte à estação de trabalho, administração de middleware, serviço de internet web, administração de instalações. E aí a gente fala de data center, de salas de POP, né, de sala técnica ou qualquer coisa que o valha. Administração de segurança da informação, e aqui tem um asterisco, porque isso aqui é bastante importante. E a parte também de melhoria de atividades operacionais. Né? Então, para a gente encerrar, como é que normalmente é a organização da operação? Eu tenho o meu Service Desk, e ele pode ser estruturado de várias maneiras. Ele pode ser Service Desk local, então, para cada área da empresa, eu posso ter um Service Desk. Para a área de desenvolvimento, eu tenho um Service Desk. Para a área de suporte à infraestrutura, eu tenho um Service Desk. Suporte à estação, né, e ao usuário, eu tenho um Service Desk. Ele pode ser centralizado, onde eu recebo tudo. Eu posso ter um Service Desk virtual, que é o que muitas empresas têm adotado hoje, através do uso de ferramentas e de equipes distribuídas, né? Ou até mesmo através de esses chatbots aí que te induzem a fazer as solicitações de serviço e registro de incidentes sem contato com ninguém, né? Siga o sol, esse Follow the Sun é bem interessante, porque o meu Service Desk eu posso estabelecer onde eu tenho maior demanda, né? Então, eu posso ir migrando de acordo com a minha necessidade. Eu posso estabelecer com grupos especializados e eu posso ter um Service Desk por ambiente. E aí tudo depende de como eu vou me organizar. E passo pela gestão técnica operacional de aplicações, que a gente já viu lá, e a parte de considerações tecnológicas
né, na organização da operação, eu tenho que pensar sempre em como eu vou utilizar ferramentas de apoio para essa minha operação. Tá? O que eu vou usar de ferramenta? Hoje, como eu estava falando ali antes, né, com o CS Desk virtual, vocês aí já usaram Freshdesk, Zendesk, né, Prodesk, sei lá, um monte de ferramenta aí que oferecem, ó, Freshdesk lá. Eu já vi, duas ferramentas que eu vi que eu gostei bastante, assim, dessas ferramentas que são proprietárias, é o Freshdesk, eu acho ele bem completo, e o Zendesk, ele também, eu acho que ele é bem interessante. Pela quantidade de recursos e pela maneira com que eles estão organizados. Mas a gente também tem que pensar quais outras ferramentas de apoio. Então, eu tenho como integrar todos esses caras numa URA, né? O cara liga lá para um asterisco lá, um atendimento no telefone, que ele faz um encaminhamento e abertura de chamada. Tá? Se eu tenho uma equipe distribuída, como é que eu vou distribuir esses tickets? Enfim, tem uma série de considerações tecnológicas que eu tenho que levar em conta. Até, por exemplo, o que é muito comum hoje é o uso de ferramenta de acesso remoto para eu dar suporte ao meu usuário. Então, hoje eu já não tenho mais... eu diminuí o problema de deslocamento para dar suporte quando eu tenho, para atender algum incidente ou alguma requisição, quando eu tenho acesso remoto, né? Então, se a máquina do cara não parou, se é alguma coisa pontual, 95% das vezes, eu consigo resolver de forma remota. Todo mundo aí conhece essas ferramentas, né? Quem nunca usou um Mdesk ou um TeamViewer? Então, tudo isso faz parte da organização da operação. Então, acho que a partir do momento que a gente bate nesses pontos, a gente consegue identificar o porquê do aparecimento dessas ferramentas e como é que a gente se organiza para tirar melhor proveito delas. Tá? Então, na verdade, hoje o ITIL é algo que já está no nosso sangue, a gente já consegue perceber esses valores. Mas quando surgiu lá nos anos 90, ainda tinha, no começo dos anos 2000, né, ainda se tinha uma dificuldade de entender de uma maneira ampla como é que eu organizava a prestação dos serviços de TI. Bueno, falei, e aí? Como é que ficou tudo isso para vocês aí? Ficou claro? O que aparece de dificuldade? Vivos? E aí? Choros, dúvidas, lamentações, considerações? Podemos fazer a prova semana que vem, beleza? Daquele jeito que o Pedro adora? Beleza. Bora, Pedro. Beleza. Bueno, então vamos encerrar a nossa gravação aqui.